Judas, fique deserto a sua morada e tome outro o seu encargo, né? Então eles vão ali eleger Matias, né, irmãos? Eles vão eleger Matias para cumprir aquilo que o salmista diz pelo Espírito Santo: alguém tomou o lugar de Judas, né? Irmãos, estudar esse apóstolo obviamente como os demais, mas ele é, de certa forma e singularmente, muito diferente, né? Porque nós vamos estudar dos apóstolos aquele que não pertencia ao Senhor Jesus Cristo e se perdeu, e a sua vida é uma tragédia completa, né? E fica mais terrível estudar a vida de Judas ao perceber o quão próximo ele esteve da salvação, né? Isso é assustador, né? Ou deveria ser assustador. Alguém que andou com o Senhor Jesus Cristo, alguém que teve parte no ministério, tanto que aqui no texto que a gente leu, diz que Pedro vai dizer assim: ele foi contado entre nós e teve parte no ministério. Os termos que Pedro usa aqui igualam Judas a qualquer um dos outros 11 apóstolos. A ideia é que Judas participou ativamente do colégio apostólico e ele não tinha nada menos que os outros apóstolos tinham. Então, a autoridade, por exemplo, que Deus deu aos apóstolos de realizarem milagres, de terem poder sobre demônios, Judas também tinha. Então, ele foi equivalente, né, digamos assim, aos outros apóstolos. Ele em nada era inferior, a não ser naquilo que mais importava, ou seja, Cristo não habitava no coração dele, ele não era um verdadeiro convertido. Mas em termos de ministério, ele não ficou aquém. Isso é assustador, né? Pensar nisso é assustador. O ministério dele equivalia-se ao ministério de Pedro, de Mateus, de João. Tinha a mesma eficácia. E ao mesmo tempo ele era totalmente perdido, né? Isso é algo que deve nos fazer tremer, né? Não é à toa que a Bíblia diz para que nós nos autoexaminemos, né? E eu creio que Judas é um instrumento de Deus, e a sua história registrada na Bíblia é de uma importância tremenda, porque nós todos deveríamos muito bem lembrar de Judas e nunca sequer esquecer dele, né? Porque é o que a Bíblia diz, né? Quem pensa estar em pé, veja que não caia. Então, assim, há muita coisa em Judas, e como foi avisado, nosso intento é dividir esse estudo em dois, né? Hoje nós vamos ver a primeira parte, nós vamos dar uma geral na vida de Judas, né, na sua vida e no seu ministério, que foi breve, é verdade, e na quinta-feira que vem nós vamos nos dedicar a textos na Bíblia que falam de Judas, mas hoje é uma visão mais geral e teológica do que a vida de Judas nos ensina. Tá? Judas Iscariotes, tá bom? Então, vocês se lembram aí dos apóstolos, né? Eu acho que agora está mais fácil de falar, porque a gente está chegando no final, né? Então, são Pedro, André, Tiago e João, Mateus, ou na ordem da liderança, Filipe, Natanael, Mateus, Tomé, Tiago o menor, Judas Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes. Alguém arrisca aí os 12? Ainda não? Então quinta-feira que vem, gente. Alguém aí arrisca, prepare-se para quinta-feira que vem, tá bom? Depois, sabe o que eu quero fazer? Eu pretendo fazer, depois nós terminarmos, uma quinta-feira eu estou pensando nisso até hoje, fazer um questionário, um quiz com vocês dos apóstolos. E aí nós vamos reunir aqui e vamos fazer um teste para ver o que a gente aprendeu dos apóstolos, o que a gente lembra. Vai ser bem legal, se Deus quiser. Mas vamos lá então. Nós estamos então em... deixa eu colocar aqui que eu não coloquei, para nós podermos passar ali com tranquilidade. Pronto. Aí estão os 12 e agora o último, Judas Iscariotes, né? Nós não vamos... A nossa intenção, desde que nós começamos, né, baseado no livro do John MacArthur, muita coisa que tem aqui é do livro do John MacArthur, tá? São informações do livro de John MacArthur, os 12 homens comuns. E a nossa ideia, desde o início, trabalhar com os 12 originais, os 12 apóstolos originais. Então nós não veremos nem Matias,
foi escrito nem o apóstolo Paulo, tá? Nós terminamos com Judas Iscariotes. Bom, Judas Iscariotes, seu nome Yehuda, que é da raiz louvor. Há alguns teólogos que traduzem o nome dele como conduzido. John MacArthur é um deles, né? Ele diz que o nome pode significar conduzido por Deus. Mas a melhor tradução mesmo, o que a gente mais encontra é esse louvor. Então, Yehuda significa louvor. Yehuda. Iscariotes é a junção de Ish, que é homem, e Queriote, que era a cidade provável de Judas. Então, Ish, Queriote, homem de Queriote. Então, Judas Iscariote. Na nossa língua, Iscariotes. Judas, o homem de Queriote, da cidade de Queriote. Essa cidade ficava no sul da Judéia. Então era a cidade, ela é citada, eu coloquei lá, olha, provavelmente é a citada em Josué 15:25. Quando há a repartição da herança, há uma menção em uma Queriote, no sul de Canaã, da terra, né, prometida. É bem possível que seja a terra de Judas, tá? Isso faz de Judas o único apóstolo da Judéia. Os outros todos eram galileus, do norte. Só Judas era da Judéia. Isso talvez tenha algumas implicações na própria personalidade dele, como sugerido mais à frente, né? Nós veremos. O emprego do nome Judas, hoje é um nome, né, terrível, né, detestado, né? Hoje se malha o Judas, não é isso? Lá na semana, né, daquela Semana Santa, né? Se malha o Judas. A pessoa trai, ele é um Judas. É um nome ignóbil, né? Um nome terrível hoje. Mas nem sempre foi assim. Nos tempos bíblicos era um nome muito comum. Olha só quantos Judas nos tempos bíblicos. Você tem Judas, irmão do Senhor. O Senhor Jesus Cristo tinha um irmão chamado Judas, né? Que era provavelmente filho de José e Maria. Então, filhos de José e Maria, filho de José e Maria, Judas, irmão de Jesus, está lá em Mateus 13:55. Tinha o próprio apóstolo, Judas Tadeu, no grupo apostólico tinha outro Judas, nós vimos aqui Judas Tadeu. Existia o Judas o Galileu, nós até mencionamos ele quando a gente estudou Simão Zelote. Provavelmente esse Judas Galileu era um nacionalista, né, que também tentava destruir o Império Romano ou o governo do Império Romano na Judéia. Então, lá em Atos 5:37 tem a menção em Judas o Galileu. Existe também lá em Atos 9:11 Judas, que lá em Damasco acolhe Paulo. Lembra quando Deus vai enviar o profeta, né, para ir ter com Paulo, porque Paulo estava cego, lembra? E a casa na qual Paulo está, em Damasco, é uma casa de um homem chamado Judas, lá em Atos 9:11. Existe o Judas, o Barsabás, que é um enviado juntamente com Silas para ajudar Paulo, o apóstolo, nas missões. Então existe um Judas Barsabás, que era um crente e um missionário. E por fim, agora não na Bíblia, mas dentro daquele período intertestamentário, né, entre o Velho e o Novo Testamento, aqueles 400 anos ali, existiu aquele famoso Judas Macabeu, né, da revolta dos Macabeus lá por volta de meados de 165 a.C. Então a história dos judeus conta lá esse personagem, esse líder judeu chamado Judas Macabeu, né? E você vai ver lá a revolta dos Macabeus, né? O levante dos Macabeus. Então Judas era um nome comum no tempo bíblico e era um nome que muitos o possuíam. Judas foi chamado, Iscariotes, né? Foi chamado para ser apóstolo. Está aí as referências. Só que algo interessante a se notar é que o seu nome é sempre o último na lista e sempre acompanhado pela designação traidor. Na lista de Atos ele nem aparece. Quando a lista apostólica aparece em Atos, o nome dele não está mais. Mas na lista dos sinóticos ele aparece, mas é sempre o último. Então assim, obviamente o Espírito Santo, né, conduziu os autores da Bíblia para que, de maneira ali lúcida,
inspirados pelo Espírito, mostrassem assim desprezo pelo que Judas fez, colocando ele em último lugar. E sempre na lista apostólica a designação acompanha o nome, o traidor. É por isso que eu falo que a gente tem que ter muito cuidado com o nome da gente. Eu já falei isso para vocês aqui, né? Meu pai sempre falou comigo, né? Zela pelo seu nome, porque é o único que você tem. Então, eu tinha um amigo meu, um colega, né, de seminário lá em São Paulo, que estudava com a gente e morávamos no mesmo apartamento, né, no prédio dos seminaristas, nós morávamos juntos. Eram 5 seminaristas em cada apartamento, né, lá em São Paulo, lá no Campo Belo, no bairro, né? E este colega de seminário estava ali no nosso apartamento. E ele se perdeu completamente, né? Ele sempre foi uma pessoa difícil durante os estudos. Ele até foi ordenado pastor, mas depois foi denunciado por questões de imoralidade e outros escândalos, e hoje está fora do ministério. E toda vez que eu ouço o nome dele, eu ligo à tragédia dele, né? É aquele que... É assim Judas, né? O traidor. Traidor. Então peça a Deus para guardar o seu nome. É o único que você tem. Esse é o único nome que você tem. E o nome não se recupera. O nome não se conserta. Depois que ele está manchado, né? Pense em Davi, o rei Davi, né? O rei Davi era um servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus e um crente verdadeiro. Mas quando nós falamos o nome dele, é quase impossível não pensar no pecado dele. E aquela mancha terrível que ele teve que carregar por toda a vida. Foi salvo, mas usando a linguagem de Paulo, como que através do fogo, né? Porque ficou uma mancha. João Calvino diz uma coisa muito importante e muito real. Muitos crentes, poucos crentes chegarão no final da vida sem uma mancha. Poucos crentes chegarão no final da vida sem manchas. Poucos. Pense nisso. Sua história, a história de Judas é sinistra. E um exemplo tocante da torpeza em que o coração do humano pode chegar. Judas Iscariotes é o mais famoso e universalmente desprezado de todos os discípulos. Cometeu o mais terrível e hediondo ato individual de todos os tempos. Ele traiu o próprio Filho de Deus, o Filho de Deus perfeito e sem pecado, e o fez por um pouco de dinheiro. Se os outros 11 apóstolos nos servem de exemplo positivo, mesmo com suas falhas, como nós cansamos de ver aqui, né? Os apóstolos eram crentes, mas tinham suas falhas. Por outro lado, Judas Iscariotes serve de advertência sobre o potencial perverso do descuido espiritual, das oportunidades desperdiçadas, dos desejos pecaminosos e de um coração profundamente corrompido. Então, meus irmãos, Judas é uma advertência sobre o descuido espiritual, a pessoa que vive na igreja, tem um ambiente religioso, mas nunca tem cuidado com a própria vida. Das oportunidades desperdiçadas, Judas é um exemplo. O pastor dele foi o Senhor Jesus Cristo. Pastor melhor. E ele pertenceu à igreja de Jesus durante 3 anos, fora talvez os anos anteriores que, obviamente, Judas cresceu ouvindo a Torá, sendo ensinado na lei, porque era um judeu. Então veja, quanto desperdício, quantas oportunidades, quantos sermões de Jesus Judas ouviu. Não é o sermão do seu pastor, é o sermão de Jesus. Ele ouviu os sermões e ele desperdiçou tudo. Dos desejos pecaminosos não controlados, ele é uma advertência sobre isso, a cobiça dele, o amor ao dinheiro, e uma advertência a um coração profundamente corrompido. Irmãos, alguém que pertencia à igreja de Jesus Cristo tinha um coração profundamente corrompido. Ele pertencia à igreja, mas não pertencia a Jesus Cristo, né? É por isso que não se enganem, irmãos, já falei isso para vocês algumas vezes aqui. Não se enganem, pertencer à igreja não diz muita coisa. Diz algo, mas não diz muita coisa. Todo crente pertencerá a uma igreja, mas nem todo mundo que pertence a uma igreja é crente.
Todo crente estará no corpo de Cristo, que é a igreja, mas nem todo mundo que está na igreja pertence a Cristo verdadeiramente. Judas é um exemplo disso, né? Ele estava na igreja, ele fazia parte da assembleia, ele fazia parte do colégio apostólico, mas ele mesmo não tinha parte com Cristo. Duas coisas podemos aprender com Judas Iscariotes. Primeiro é que a vida de Judas nos faz lembrar de que é possível estar perto de Cristo, associar-se de modo muito próximo, porém superficialmente, de aparência apenas a Jesus, e ainda assim, mesmo assim, tornar-se completamente endurecido. Então por isso que eu falo que a história de Judas é uma bênção para nós, porque nos leva ao autoexame. A história de Judas nos ensina que alguém pode estar muito próximo de Cristo, pode compartilhar muitas coisas do ministério da igreja, embora superficialmente, ou seja, a ideia é nunca de coração, mas externamente a pessoa pode se moldar muito bem à fé evangélica, ou no nosso caso, né, a fé evangélica e reformada, e mesmo assim ser profundamente corrompido. Profundamente corrompido. Então, veja, irmãos, a gente pode pensar assim: se a situação não é fácil para quem está dentro da igreja nesse aspecto, porque pertencer a uma igreja não quer dizer tudo, imagine para quem não pertence. Pior ainda, certo? Não há esperança já de cara. Mas não pensemos nós que só por estarmos ligados a uma igreja está tudo bem. Quem não está, é pior ainda. Mas quem está, não está tudo bem se não estiver em Cristo. E em certo aspecto, não deixemos de considerar, será muito mais cobrado por Deus àquele que está ligado à igreja. Em um certo aspecto, é muito pior para ele, nesse sentido, porque ele pôde participar de muitas coisas e mesmo assim endureceu o seu coração. Então Judas nos lembra isso: é possível alguém parecer próximo de Cristo, é possível alguém viver dentro da comunidade cristã, é possível alguém participar da comunidade cristã e mesmo assim ser profundamente corrompido. Judas, em segundo lugar, nos lembra de que não importa o quanto a pessoa tenha pecado, o quanto ela pode trair a Deus, a realização do propósito de Deus não pode ser impedida. Judas também ensina isso, que mesmo Judas tendo feito o que fez, e nós veremos no final aqui do nosso estudo de hoje, a primeira parte, que ele fez porque ele quis, mesmo assim o plano de Deus foi cumprido na vida dele. Então Judas nos ensina sobre responsabilidade humana e soberania divina. Então isso mostra, a vida de Judas mostra que por mais que sejam os inimigos da igreja dentro, e no caso de Judas, fora, e no caso de Judas dentro da igreja, os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Certo? Então essas duas coisas nós veremos hoje, esses dois ensinos. Bom, a vida de Judas Iscariotes. Ao que parece, ele é o único apóstolo que não vinha da Galileia. Como a gente falou, ele era da cidade de Queriote, na Judéia, que era sul, né? Como sabemos, vários dos outros eram irmãos. Lembra dos apóstolos? Alguns deles eram irmãos, outros amigos, outros colegas de trabalho, ou, no caso de alguns, tudo isso. Antes deles se encontrarem com Cristo, eles já tinham um relacionamento, a maioria dos apóstolos, os outros 11. Judas era uma figura solitária, em certo sentido. Ele vinha de longe, enquanto os apóstolos eram do norte, Judas era o único do sul. E passou a fazer parte do ciclo dos apóstolos. Apesar de não haver qualquer evidência de que ele tenha sido em algum momento excluído ou desprezado pelo grupo, não há nada na Bíblia que mostra que os outros 11 apóstolos rejeitavam ele por ser judeu, né, do sul, da Judéia, então isso não tem nada na Bíblia. Pelo contrário, né, talvez Judas era muito considerado entre os apóstolos porque ele era o tesoureiro, e a gente já falou disso, né? Então provavelmente, ao contrário de ser desprezado, ele foi de certa forma aceito pelo grupo, mas a gente não sabe como isso era na mente de Judas. Poderia ser que, por se considerar um estranho no meio dos demais, isso poderia ter ajudado a ele a não se envolver com os demais e por fim trair a Jesus Cristo. Veja, isso não é o fundamento, né, único, mas isso pode ter colaborado. Ele nunca se sentiu como um apóstolo de fato, por ter essa singularidade a seu respeito, né?
Aqui, veja, a pouca familiaridade dos discípulos galileus com Judas pode ter favorecido a deslealdade dele. Os outros conheciam pouca coisa sobre sua família, suas origens ou sua vida, antes de tornar-se discípulo. Era assim fácil agir como hipócrita. Deixa eu falar duas coisas aqui importantes. Primeiro é a seguinte: Satanás pode muito bem te tentar, e Deus queira que não seja para a tua perdição, mas ele pode tentar colocando na sua mente que não vale a pena ficar na igreja porque as pessoas não são tão próximas de você. Você já pode ter pensado isso. Mas eu não conheço ninguém lá. Tem gente que chega na igreja e fala, mas ninguém vai falar comigo. E acha que por isso é motivo de se distanciar. Ao invés de pedir graça a Deus e entender que não, daqui a pouco, se Deus quiser, eles vão. Então se ninguém falar comigo, eu vou procurar falar. Me ajude, Deus. Mas Satanás pode usar isso para distanciar você. Na igreja ninguém gosta de mim. Na igreja as pessoas são muito diferentes. Elas não têm o meu gosto. Pode ser o caso de Judas. A Bíblia não diz que é, mas poderia ser isso. Poderia ser isso também que fez com que ele se separasse do grupo e que o coração deles fosse uma terra fértil para Satanás. Como acontece no meio da igreja, pode acontecer no meio da igreja também. De alguém que acha que deveria ser melhor tratado na igreja, de alguém que tem não tantas amizades na igreja, achar que por isso pode se distanciar ou deva se distanciar da igreja. Isso pode ser uma tentação. A segunda coisa é o que nós vimos ali. Para os apóstolos pode ter sido difícil ter um julgamento melhor do caráter de Judas, apesar da sua hipocrisia, e ele era muito bom no que fazia, né, nesse sentido, porque era alguém que não se conhecia a vida anterior dele. Todos os 11 apóstolos, como nós vimos, a maioria deles se conheciam, eram da Galileia, muitos deles eram irmãos, parentes, outros eram amigos, outros trabalhavam juntos na pescaria, mas Judas era aquele que ninguém conhecia nada dele. E aí é uma outra advertência que a gente fala aqui na igreja, a gente sempre volta a tocar nisso, né? Quando alguém chega na igreja, deve-se ter calma e prudência para se tratar com essa pessoa, e não colocá-la em cargos ou dar a ela funções, porque muitas vezes os pastores, né, e liderança da igreja fazem isso não porque confia na pessoa, mas porque quer prender a pessoa à igreja. Infelizmente acontece muito isso. A pessoa chega na igreja e um jeito de eu prendê-la na igreja, eu dou um cargo para ela, eu dou uma função para ela, aí eu amarro ela. Não deveria ser assim. Se a gente não conhece bem a pessoa aí, vamos esperar, né? A Bíblia fala prudente, Jesus fala prudente como uma serpente. Paulo vai dizer a Timóteo, não imponhas a mão sobre alguém precipitadamente. Jesus vai dizer, pelos frutos conhecereis, e tem a estação própria do fruto. E até o fruto vir, há de se esperar, então esperemos. Você acolher alguém que você conhece pouco, é imprudente, espere. Obviamente, irmãos, sejamos receptivos, hospitaleiros, simpáticos, mas para confiar em alguém, a liderança da igreja, calma, vamos com calma, é o que o Senhor ordena. Isso pode ter sido uma dificuldade para os apóstolos, porque eles não conheciam muito bem como era a vida anterior de Judas. Como sabemos, Judas conseguiu chegar até uma posição de confiança, uma vez que acabou tornando-se o tesoureiro do grupo, e usou esse cargo para roubar o que se lançava na bolsa. É o que está lá, a gente vai ver isso melhor na quinta que vem, se Deus permitir, mas a gente vê lá, né, que Judas, ele carregava a bolsa da tesouraria, e ele tirava da bolsa, ele roubava. Então, lembra-se que os apóstolos, eles deixaram tudo para seguir a Jesus, lembram-se? Tanto que Pedro vai dizer, eis que deixamos tudo para segui-lo. Então os apóstolos, eles viviam de ofertas, viviam de donativos, viviam de contribuições, certo? E começaram a ser muitas as contribuições. Então eles resolveram por bem eleger alguém que pudesse administrar aquele dinheiro, fosse concentrado pela administração de alguém, e esse foi Judas. A gente falou sobre isso, né? A gente imagina que não tenha sido Mateus, o cobrador de impostos, porque primeiro vocês se lembram que Mateus já tinha penca, né, de ser um publicano, um cobrador de impostos.
Então isso dificultava para Mateus, pode ter dificultado para os apóstolos no primeiro momento confiar em Mateus. Depois, obviamente, Mateus se mostrou confiável, mas até aí Judas já tinha assumido. E outra coisa, Judas provavelmente era alguém elitizado. Judas não era alguém tacanho em termos de qualificação, porque Judas vinha da Judéia e está mais próximo do centro da vida religiosa, da vida civil de Israel, porque Jerusalém é a capital. Então, enquanto os discípulos estavam na Galileia, Judas estava próximo do centro de Judá, o centro de Israel, que era Jerusalém. Então, era alguém provavelmente elitizado, alguém que tinha uma certa inteligência. Então, eles confiaram em Judas a administração do dinheiro, e ele roubava, diz a Bíblia, né? Ele roubava o que lá era colocado, né? Mas vamos lá. O pai de Judas chamava-se Simão. Isso está lá em João 6:71. O pai de Judas Iscariotes tinha o nome Simão. Além do parentesco, não sabemos nada sobre o pai de Judas, esse Simão. Obviamente era um nome comum, certo? Só para a gente ter uma ideia disso, no colégio apostólico haviam 2 Simãos. Simão Pedro e Simão o Zelote, que nós vimos na quinta-feira passada. A gente está vendo a vida, rapidamente, ao geral, na vida de Judas Iscariotes, tá? Assim como outros discípulos, Judas era comum em todos os sentidos, tá? É importante observar que quando Jesus predisse que um deles o trairia, ninguém voltou suas suspeitas contra Judas. Lembra-se lá do texto? Jesus está sentado, comendo com seus discípulos a sua última Páscoa, e ele diz assim, um de vós há de me trair. E aí o clima, né, fica pesado, a Bíblia diz, né, o Evangelho narra que o clima fica pesado entre eles, e eles não sabiam quem era o traidor. Tanto que tem acho que no texto de João, diz que, assim, Jesus diz assim, aquele que come, que mete a mão no prato comigo, ou que come, esse que há de me trair. Veja, a gente olha o texto e parece que, naquele momento ninguém estava com a mão no prato, aí Judas vai e bota a mão no prato, porque eles não comiam com talheres, né? Ali a ideia de que eles pegavam um pedaço de pão e molhavam, passavam o pão num prato com um molho especial e levavam à boca. Então todo mundo estava metendo a mão ali, com aquele pedaço de pão no prato do molho. Então a ideia de que, olha, aquele que mete a mão no pão, é esse que vai distrair. Só que naquele momento é bem possível que os discípulos todos estavam ali, um logo em sequência do outro colocando a mão. Se não fosse assim, imagine, ele seria rapidamente reconhecido, né, se fosse só ele. Mas a ideia é de que todos eles faziam a mesma coisa naquele momento, naquela ceia. E a ideia ali é um que é íntimo meu. Essa é a ideia. A ideia de comer à mesa de alguém é ser amigo. Você geralmente leva os seus amigos para comer em sua casa, os seus parentes, os seus irmãos, os seus amigos mais próximos. Essa é a ideia. Aquele que é íntimo meu. A ideia de comer do meu pão. É alguém íntimo que vai me trair. E ele se referia a Judas, né? Mas naquele momento ninguém desconfiou. Lembram-se que o que vai acontecer naquele momento? Os discípulos começam a desconfiar deles mesmos. Lembram-se? Eles começam a perguntar, por acaso sou eu? E você veja aí algo muito bonito na vida dos discípulos, né, dos apóstolos. Eles não se julgavam santos demais ao ponto de não traírem Jesus. Eles se consideravam pecadores mesmos. Então eles perguntavam, olha, sou eu por acaso? Diz a Bíblia, né, que um deles se inclinou e perguntou, por acaso sou eu? A ideia é assim, olha como a humildade faz parte da vida cristã, né? A ideia é, eu tenho tudo para lhe trair, Senhor Jesus. Sou eu que vou te trair, eu tenho tudo. Um crente pensa assim, um crente nunca se dá por seguro. O crente nunca diz assim, eu nunca. Eu jamais faria isso. Eu nunca faria aquilo. Um crente não, um crente diz, eu posso fazer isso, se Deus não me guardar, eu faria isso aí. Se Deus não me proteger, eu seria esse homem aí. E foi isso que eles falaram ali. E é interessante como Judas imita a piedade, porque ele pergunta também, por acaso sou eu? Então todos estão perguntando, aí Judas imita. Então veja, é fácil você imitar uma vida cristã. É claro que por fim você será desmascarado. Mas por um momento você pode imitar e as pessoas acreditarem. Tanto que é fácil você ver o que todo mundo está fazendo e você faz igual. Certo? Você vê todo mundo fazendo e você repete.
Então uma pessoa que não é crente numa igreja pede-se a ela para que ore. Ela já está ouvindo oração ali há muito tempo já. E não é porque não é crente que não é inteligente, ela já pegou a fórmula, então ela começa: Senhor Jesus, Senhor Deus, eu te agradeço, e vai repetindo. Mas aquilo não é do coração, mas pode se emular a fé, como Judas. Ele pergunta a mesma coisa daqueles humildes apóstolos, embora ele mesmo não fosse. Então, por isso que nós devemos nos autoexaminar. A nossa fé é verdadeira. As coisas que falamos vêm do nosso coração. No entanto, ninguém desconfiava dele. No entanto, Jesus conhecia o coração dele desde o princípio. Tanto que lá em João 6,64, Jesus vai dizer assim, e Judas não tinha se revelado ainda. E Jesus vai dizer assim: não vos escolhi em número de 12, porém um de vocês é diabo. Eu escolhi vocês em número de 12, foi eu que escolhi vocês, mas eu sei que um de vocês é diabo. Imagina Judas ouvindo isso. Não, eu acho essa passagem impressionante, porque Judas foi confrontado diretamente, ele sabia que era ele que havia dito, ou seja, ele já tinha inclinação no coração de tirar, de roubar, lembra, ele estava roubando já, e naquele momento ele já estava planejando trair. Eu não acredito que Judas começou o apostolado planejando trair Jesus. Nós vamos ver isso aqui. Eu acompanho alguns teólogos que dizem que Judas tinha uma boa intenção. Só que de boa intenção o inferno está cheio. Ele começou bem, mas ele se perdeu no caminho. Mas Jesus o conhecia desde o princípio. Então o Senhor Jesus não... Veja, olha outra aplicação para nós aqui. Irmãos, do que adianta eu fingir? Por exemplo, eu sou um pastor. Do que adianta eu fingir para vocês se eu não posso fingir diante de Deus? Deus está aqui agora, Senhor. E Ele conhece cada pessoa aqui. Cada um de vocês Ele conhece melhor do que vocês mesmos. Eu posso enganar alguém, mas eu não posso enganar o Senhor. Então do que me adianta? Aquele que tem poder de fazer tanto a minha alma quanto o meu corpo perecer no inferno não pode ser enganado por mim. Não é melhor que eu confesse o meu pecado e me arrependa e creia no Senhor? Então veja, Judas ouviu tudo isso e só ia se endurecendo. Quantas oportunidades ele teve, né? Imagina lá, um de vocês é diabo. Que oportunidade que Judas teve? Sou eu, Senhor, sou eu. O Senhor conhece meu coração, sou eu, vou trair o Senhor, não quero trair o Senhor, tem misericórdia de mim. Se ele tivesse clamado, ele seria salvo. Se ele tivesse clamado, Judas seria salvo. Só que ele endureceu o coração, ele ouviu, como muitas pessoas vão à igreja, domingo após domingo, ouvem para que abandone o pecado, ouvem para que deixe a vida errada, ouvem para que venham a Cristo, ouvem para que se entreguem e continuem endurecidos. Você deveria ter medo. Você deveria temer. Porque foi exatamente o que Judas fez. Ele ouviu tantas vezes, e continuou endurecido. Chamado de Judas. Judas foi escolhido por Cristo para o apostolado e veio voluntariamente. Nenhum deles foi obrigado, né? Cristo chamou e eles prontamente responderam, até Judas. Quando ouviu falar de Jesus, isso aqui é uma suposição, né? Judas deve ter se convencido de que aquele, Jesus, era o verdadeiro Messias, porque ele estava sendo proclamado como Messias. Ele a si mesmo não se anunciava assim, só no final, né, que ele se anunciou assim. Mas ele não usava esse termo, ele até impedia que as pessoas falassem dele, né, no momento primeiro. Semelhantemente aos outros 11, Judas, isso aqui é incrível, isso aqui. Pense nisso. Semelhante aos outros 11, Judas também deixou sua ocupação para trás. Qualquer que fosse, nós não sabemos com o que ele trabalhava, e possivelmente passou a seguir a Jesus em tempo integral. Isso não é assustador? Veja, num primeiro momento, ele deixou tudo também, ele imitava os apóstolos nisso. Veja, ele era um ganancioso, mas ele conseguiu emular, conseguiu imitar alguma coisa da vida cristã, ele deixou tudo também. Então imagine, ele foi fiel mesmo quando alguns começaram a abandonar. Lembra de João 6, é o texto que está ali?
Jesus diz palavras duras, o discurso de Jesus é duro, e aí João escreve que à vista do discurso de Jesus, da mensagem dele, muitos estavam indo embora, mas Judas ficou. Não é assustador isso? Ele ficou. Não verdadeiramente, mas ele ficou. Enquanto muitos iam embora. Olha que assustador, irmão. Isso é terrível. Isso deveria nos encher de temor diante de Deus. Como é que a fé pode ser emulada? Como ela pode ser imitada? Porque era a hora dele ir embora também, mas ele ficou. E ele não era do Senhor. Então veja, ele ficou, mas no entanto o seu coração não era do Senhor. Ele havia aberto mão de sua vida para seguir a Jesus, mas o seu coração não. O seu coração internamente ainda era duro. É bem possível que Judas, e aí veja, ele ficou, verdade, mas ele tinha um interesse em ficar. E aí os autores tratam com possibilidades de o que fez Judas ficar com o Senhor Jesus Cristo, seguindo. Olha só, eu gosto dessa possibilidade, tá? E ela é mais forte entre os estudiosos, do porquê que Judas ficou com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não fala, mas é uma possibilidade bem real essa aqui. Olha só, é bem possível, então veja que a gente não está afirmando, né? É bem possível que acreditasse Judas que o Senhor Jesus fosse um Messias militar. Por quê? Porque essa era a expectativa entre todos os judeus. As pessoas esperavam o Messias militar. Nós temos visto isso já aqui na igreja, quando a gente trabalha da época de Cristo e como era a expectativa messiânica entre os judeus. E aí veja, e certamente Judas viu o poder do Senhor. Então pense só, não é possível que Judas olhasse para Jesus e disse assim: esse homem há de governar. Esse homem há de destruir o Império Romano, e esse homem há de possuir muitas riquezas, porque você já viu um rei pobre? Então, e Judas era ganancioso, então é possível que ele tenha colocado os olhos em Cristo e visto uma oportunidade ímpar, de mudar a vida dele. Veja, ele não queria servir a Jesus e humilhar-se, ele queria tirar proveito de Cristo, muito possivelmente, porque ele amava o dinheiro. Lembra? Ele roubava o que colocava na bolsa e vendeu o seu Jesus por uma ínfima quantia de moedas, de dinheiro. Então ele viu em Jesus uma oportunidade. E tem muita gente que vê também. Tem muita gente que vê a igreja e não pensa em servir Jesus a todo custo, mas eu vou lá porque o meu casamento vai melhorar, ou porque o meu filho vai melhorar, ou porque a minha vida financeira vai melhorar. E veja, não que nós não possamos, e muitas vezes nós desejamos que Deus faça algo nesse sentido. Nós oramos a Deus para que abençoe nossos casamentos, que faça os nossos filhos obedientes, que nos dê o pão nosso de cada dia, mas ao mesmo tempo isso não é o fundamento da fé. E se isso não acontecer? A pergunta é: e se isso não acontecer? E se você começar a servir a Cristo e a sua esposa ser mais dura com você ainda, ou seu marido não te respeitar, e seu filho não te obedecer, e você perder o seu emprego? E então? Essa é a questão. Essa é a questão. É segui-lo por quem Ele é. Porque Ele é o tesouro mais desejável. E não só pelo que Ele pode dar. Embora Ele dê. E nós nos alegramos quando Ele nos dá infinitamente mais do que merecemos, mas nós devemos amá-lo pelo que Ele é, pela pessoa dele, por tudo que Ele já deu por nós, a própria vida. E Judas queria apenas as riquezas, muito provavelmente. Então veja, é igualmente óbvio, porém, que a atração de Judas por Cristo não era espiritual, isso é claro, né? Porque ele vai traí-lo no final. Ele seguiu a Jesus em função de desejos egoístas, de ambição mundana, de avareza e ganância, ou seja, ele esperava receber essas coisas estando perto daquele que seria o rei. Suas ambições eram alimentadas pela cobiça de riquezas, poder e prestígio. Veja, ele seguiu Jesus, ele podia estar pensando: eu vou ser um dos seus ministros, eu vou ter um palácio em Jerusalém, se ele é o Messias, ele há de reinar. Essa é uma expectativa bem real, e de fato se consumará no fim dos tempos, mas não só em Jerusalém. Em todo o universo, Cristo é Senhor e Rei. Só que Judas queria agora ir ali. Então ele pensou nisso. Ele poderia muito bem pensar: eu posso ser um dos seus ministros, eu vou ter riqueza se ficar com ele. Mas a ideia que nós vamos ver é que quanto mais ele ouvia de Cristo,
E quanto mais ele via que Cristo não veio para fazer um reino terreno no primeiro momento, que ele veio para entregar a sua vida, que ele veio para ser perseguido, então aquilo pode ter feito com que Judas repensasse a sua fidelidade. Ou seja, não era o que eu esperava. É justamente quando a pessoa chega numa fiel igreja e ela está esperando ganhar mais dinheiro, e aí ela só ouve de santidade, só ouve de luta contra o pecado. E ela pode dizer assim: não era o que eu esperava. Eu não vim aqui para isso. Santidade e luta contra o pecado. Eu vim para resolver minha vida financeira. Ou vim para resolver minha vida amorosa. Deu para entender? E quando Cristo não acerta essas coisas, então as pessoas se frustram em volta delas. Talvez fosse esse o caso de Judas. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Por um lado, então, fica claro que ele escolheu seguir a Cristo. Ele continuou a segui-lo mesmo quando dificuldades surgiram. Ele perseverou, olha só, como ele emulou a fé por um tempo. Ele perseverou mesmo quando seguira Jesus e diziam que ele fosse um hipócrita ainda mais astuto. Veja como isso é assustador. Ele conseguiu emular a fé até mesmo em momentos difíceis. Ele conseguiu. Por fim ele se revelou, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Por fim ele se revelou. Mas ele, veja como isso é terrível. Ele conseguiu emular até aquele extremo. Ele conseguiu. Ele foi. Quando Jesus estava sendo perseguido, abandonado, ele estava lá. Isso aqui é assustador, irmãos. Por outro lado, se Judas escolheu seguir Jesus, Jesus também escolheu. E a tensão entre soberania divina e responsabilidade ou escolha humana fica clara aqui no chamado de Judas, assim como no chamado dos outros apóstolos. O papel de Judas de traição havia sido determinado antes da fundação do mundo, conforme profetizado no Antigo Testamento. Depois a gente vai ver esses textos, eu separei alguns aqui. O Salmo 41:9 profetizou acerca do Messias e acerca da traição de Judas. Olha o que diz o Salmo 41:9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão. A Bíblia é fantástica, não? Levantou contra mim um calcanhar. Jesus citou esse versículo em João 13:18 e disse que seu cumprimento se daria com a traição de Judas. O Salmo 55:12-14 diz assim: com efeito, disse o salmista, não é o inimigo que me afronta. Se fosse o meu inimigo que me afrontasse, eu suportaria, porque você espera isso do inimigo. Nem é o que me odeia aquele que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia, eu sei que ele quer o meu mal. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Lembra quando Judas vai beijar Jesus? O que ele diz? O Senhor Jesus? A que vieste, amigo. E a ideia ali, irmãos, não é que Jesus está sendo irônico, nem é hora para ser irônico, né? Ali a ideia é assim: Judas, você me beija. Lembra que Jesus falou assim: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Com um beijo, Judas. Então me diga, amigo, a que vieste? Você se diz meu amigo, porque você me beijou. Amigo, o que você veio fazer? E aí Jesus expõe toda a vilaneza de Judas. Se você acha que Judas era um joquete do destino, era alguém que estava preso na profecia e ele escolheu um beijo, isso mostra a vilaneza dele. Isso mostra que ele queria trair o Senhor, que ele odiava o Senhor. Vocês lembram quando do perfume que foi lançado aos pés da mulher? Ele criticou o Senhor. Foi uma crítica ao Senhor Jesus. Ele diz assim: não poderia deixar esse frasco de perfume caríssimo, íntegro, para que nós vendêssemos e dessemos aos pobres. Ele está criticando o Senhor Jesus Cristo. Ele está falando: você não preocupa com os pobres. Ele odiava o Senhor Jesus Cristo. Ele começou, quando ele viu que o Senhor Jesus Cristo não daria a ele o que ele queria, ele começou a odiar o Senhor Jesus Cristo. Algo terrível. Veja, na profecia de Zacarias, esse texto é maravilhoso. Olha o que Zacarias diz. Ele está falando dele aqui, do próprio profeta Zacarias, mas tem uma aplicação a Jesus Cristo e o relacionamento dele com Judas. Olha: pesaram, pois, por meu salário, o meu valor, 30 moedas de prata. Zacarias está falando isso, o profeta. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro,
esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Em Mateus 27, o Mateus, o evangelista, identifica essas palavras como outra profecia sobre Judas. Assim, o papel de Judas havia sido pré-ordenado. A ideia de Zacarias, o contexto de Zacarias, embora aplicado a Jesus e Judas, é a ideia do pastor, que é Zacarias. Ele é um profeta, ele é um pastor. E ele é um profeta enviado para o povo, mas o povo despreza ele. Aí Zacarias diz assim: você sabe como eles me avaliaram? Que preço que eles me deram? 30 moedas de prata. Ou seja, a ideia é a seguinte: eles nunca me consideraram. Eu era desprezível, eu que queria o bem deles. Essa é a ideia. Então aí se confirma com Jesus. Judas julgou Jesus desprezível. Vendeu por uma quantia que era o preço de um escravo. Uma quantia mínima. Essa é a ideia. Como é que Zacarias se relaciona com Jesus Cristo. Porque ele, assim como avaliaram Zacarias e o papel dele profético e pastoral, assim Judas avaliou o seu Jesus Cristo. Como se não valesse nada. Essa é a ideia. E aí então, todos esses textos, irmãos, mostram que Judas já havia sido predestinado. Olha só, as escrituras chegam a dizer que quando Jesus escolheu Judas, ele sabia, Jesus, que Judas seria aquele que cumpriria as profecias de traição. Mesmo ciente disso, Jesus o escolheu para cumprir o plano. Veja agora, soberania divina. Agora, responsabilidade humana. No entanto, de forma alguma, Judas foi coagido a agir como fez. Não havia mãos invisíveis forçando Judas a entregar a Cristo. Ele agiu de livre e espontânea vontade, sem nenhuma coerção externa. Ele mesmo foi responsável por seus próprios atos. O que aconteceu foi que Deus, em sua soberania, usou a maldade dele para o seu plano perfeito, mas a maldade é de Judas. Tanto que Jesus apelou para Judas muitas vezes. Jesus pregou a Judas muitas vezes e ele continuou duro, porque ele quis, mas não quer dizer que Deus não estava usando aquilo. Mas a culpa é de Judas. Sempre foi. Jesus disse que Judas carregaria sobre si a culpa de seus feitos por toda a eternidade. Olha esse texto, caminhando para o final. Mateus 26, 24. Alguém leia, por favor, esse texto. Mateus 26, 24. Olha como soberania aí e responsabilidade humana nas bocas do seu Jesus Cristo estão juntas. Viram esse texto? Olha esse texto. Primeira parte dele é soberania divina. O Filho do Homem está para ser traído, para que se cumpra a Escritura. Então, soberania divina, predestinação. No caso, Judas foi predestinado desde o início para ser o traidor. Então, soberania divina. O Filho do Homem está para ser traído, como diz a Escritura. Aí a gente viu os Salmos, viu Zacarias. Agora vem a parte da responsabilidade humana da boca de Jesus, hein? Quem falou isso aí foi o seu Jesus. Mas ai daquele por meio de quem o Filho do Homem está sendo entregue, melhor lhe fora não ter nascido. Jesus está falando assim com ele, ó. Mas ele vai responder por tudo aquilo que ele fizer. Quando o ai é um lamento, o Filho do Homem vai, como está decidido. Mas ai daquele por meio de quem ele está sendo traído. A ideia de responsabilidade daquele que o trai. Então aí nesse texto, você tem essas duas poderosas verdades. Soberania divina, responsabilidade humana. Então veja, olha só, eu coloquei aqui o que Spurgeon diz sobre isso. Abre aspas. Olha, essa deveria ser a nossa posição também. Se encontro numa parte da Bíblia o ensinamento que tudo é pré-ordenado, isso é verdade. E se encontro em outra passagem das Escrituras que o ser humano é responsável por todas as suas ações, isso é verdade. E é apenas minha insensatez que me faz imaginar que em algum momento essas duas verdades podem estar em contradição. Não creio que dentro do meu entendimento terreno, essas verdades poderão um dia vir a transformar-se em uma só verdade.
mas certamente o serão na eternidade. Chegam tão perto de serem paralelas essas duas verdades, que a mente humana, mesmo ao perscrutá-las, com todas as suas forças, jamais descobrirá que elas são convergentes. Contudo, irmãos, não quer dizer que a gente não entenda uma coisa que ela não seja verdade. É isso que Spurgeon está falando. Não quer dizer que você não entende uma coisa que aquilo não é verdade. Tem muitas coisas da física que eu não entendo, mas que são verdades. Se você me perguntar para mim como é que é a lei da gravidade, eu sei o que a lei da gravidade faz, mas eu não explico ela como um físico. Mas se eu pular de um prédio, eu vou cair. E essa é a verdade. Não é porque você e eu não entendemos que algo não é verdadeiro. Então esse é o ponto. Contudo, de fato, essas verdades convergem e algum dia se encontrarão na eternidade. Eu gosto dessa palavra, é tão bonita a maneira que ele escreve. Essas verdades se encontrarão naquele dia, próximo ao trono de Deus, de onde procede toda a verdade. Eu já falei isso na Catecúmenos, você não precisa ficar procurando, como que fala? Convergir soberania divina e responsabilidade humana. Você não precisa ficar forçando para ver se encaixa. Você tem que saber que as duas coisas são verdadeiras. Tudo o que acontece na sua vida foi pré-ordenado e ao mesmo tempo é sua responsabilidade. E a Bíblia fala as duas coisas. Você vai encontrar inúmeros textos também falando que Deus predestinou todas as coisas. E ao mesmo tempo que o homem receberá o galardão das suas obras, porque é responsável. O que você tem que fazer? Confiar que Deus dirige a sua vida em tudo que acontece e ser responsável por tudo que você faz. Ao invés de ficar discutindo onde que se encaixa, onde que se encaixa. Ao invés de perder tempo com isso, com verdades que não cabem muitas vezes aqui, faça o que a Bíblia diz para você fazer. Confie em Deus em qualquer e toda situação. E tenha sua vida em retidão, porque você responderá por ela diante do juiz. Se nós não fôssemos responsáveis, para que um tribunal no fim dos dias? Para que um juízo? Se nós não somos responsáveis. E a Bíblia atesta um julgamento, ela fala de um juízo. Então quer dizer que cada um dará conta da sua responsabilidade. Duas coisas paralelas. Creia nelas. Lembra de Spurgeon? Se Deus é soberano e a Bíblia diz, é verdade. Se o homem é responsável, é verdade. Vamos lá. Deus ordenou os acontecimentos através dos quais Cristo viria a morrer. No entanto, Judas realizou seu ato perverso de vontade própria. Deus ordenou como Cristo iria morrer, e ao mesmo tempo Judas realizou tudo o que fez por vontade própria, sem impedimento ou coerção de qualquer força externa. A perfeita vontade de Deus e os propósitos malignos de Judas cooperaram para que Cristo viesse a morrer. Judas fez o que fez por maldade dele, e Deus fez o que fez para o bem do seu povo, para a salvação por meio da morte de Cristo. E nisso não há contradição. Lembra, isso não é estranho à Bíblia. Gênesis lá de José do Egito. José diz assim aos irmãos dele: vocês planejaram mal contra mim. Vocês são responsáveis. Vocês fizeram mal a mim. Então vocês são responsáveis. Mas Deus planejou o mal que vocês planejaram. Isso não é estranho à Bíblia. Porque José diz: não tenham medo. Eu não vou me vingar de vocês. É verdade que vocês fizeram mal a mim. Mas é verdade também que Deus, soberano, planejou tudo isso para que o nosso povo fosse livre da fome, como você vê hoje. Termino agora, falando finalmente da responsabilidade de Judas. Judas teve diversas oportunidades de deixar o... Irmão, que você saia daqui com isso, minha irmã e meu irmão. Judas teve diversas oportunidades de deixar o pecado. Tantas oportunidades quanto qualquer outra pessoa já teve. Ele ouviu vários apelos de Cristo, vários sermões, instando-o a não fazer o que estava planejando. Ouviu todas as lições ensinadas por Jesus durante seu ministério, 3 anos, ouvindo da boca do Filho de Deus. Muitas dessas lições aplicavam-se diretamente a Judas. Lembram-se que Jesus contou a parábola do administrador infiel? Judas era o administrador infiel, então Jesus falou com ele: seja fiel, Judas, não seja infiel. Lembra da parábola da veste nupcial?
que foi convidado para o banquete, mas chegou lá, não estava vestido corretamente, com santidade. Judas era esse, que comia com Jesus, mas não estava vestido como deveria, não tinha uma vida santa. Judas ouviu isso. Lembra-se de Jesus falando contra o amor ao dinheiro? Judas ouviu isso. Não ameis as riquezas, não ajuntais para você tesouros no céu. Ele ouviu isso. Ele ouviu todos os sermões. Ele ouviu contra a ganância. Jesus falou contra a ganância. Ele ouviu contra o orgulho. Quantos sermões, quantas chances. Jesus chegou a dizer explicitamente para os 12: um de vós é diabo. Ele os acotelou com um ai sobre a pessoa que o trairia. Judas, irmãos, ouviu tudo isso e nunca foi tocado, nunca mudou. Em momento algum colocou as lições em prática, apenas manteve sua farsa. Eu acredito, irmãos, e vocês eu creio que também, eu termino aqui, que há muitas pessoas na igreja como Judas, na igreja em geral. Falei com vocês, quando eu falo isso, né, que meu pai, eu não esqueço meu pai falando, né, que é proporcional, né, se em 12 tinha um Judas, aí você começa a fazer a proporção, né, 24, 2, é bem certo que em igrejas existam pessoas como Judas, sabe? Olha que terrível, a pessoa que é como Judas, ela pode estar aqui hoje, ela pode estar ouvindo o que está ouvindo aqui. E ela vai continuar a mesma coisa. Isso não é terrível? Isso não é assustador? Ouvir tudo o que ouviu agora e continuar a mesma coisa. É possível que essa pessoa até balance a cabeça para tudo, mas nada entre no coração dela. Que terrível, que terrível, que destino terrível. Que destino terrível. Que destino terrível. Irmãos, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Que Deus abençoe, irmãos. Amém, queridos. Cássio. Sim. Até o John MacArthur fala isso no livro dele também, e o Spurgeon também fala isso, né? Que o problema de Judas não era em si a traição. Porque, de certa forma, por exemplo, Pedro também traiu Jesus, né? Ele negou Jesus. É uma traição também, certo? Jesus poderia esperar que Pedro defendesse, embora Jesus sabia que ele ia negá-lo, né? Tanto que já o advertiu anteriormente. Mas a ideia é que Pedro também foi muito vil no que fez, né? A Bíblia diz até que quando ele foi pressionado pela escrava, Pedro praguejou. Então a ideia é que ele até pode ter xingado o seu Jesus Cristo. Eu não conheço esse miserável. Mas ele se arrependeu. A Bíblia diz que ele chorou amargamente e foi a Jesus. E foi salvo. Judas, ele não foi crente, né? Ele não creu. O problema dele não era um pecador. O problema dele não é ser um pecador, porque nós somos também. O problema dele é que ele não se arrependeu. Ele não creu que Jesus poderia salvá-lo mesmo. Então, se ele tivesse arrependido, ele teria sido salvo. Militar. Ressuscitar mortos. A própria natureza, né? Mudando os ventos do mar, essa coisa toda. Ele sabia que Jesus tinha muito poder. E quando ele vem de Jesus ali, é como se, às vezes, né, a intenção seria provocar Jesus a externalizar o lado bélico que ele queria tanto ver, né? Tá. E que pudesse livrá-los da situação que Roma, né? Tá, perfeito. Não arrependimento, né? Remorso, né? Aí nós terminamos com essa pergunta do Diácono Luiz, para a gente orar, né? Tem o ensaio do coral também.
Eu já vi, Luiz, alguns estudiosos levantarem, não por eles mesmos, mas por outras pessoas, levantarem essa suposição de que a traição de Judas foi uma maneira que ele encontrou de deixar Jesus pressionado para que ele pudesse fazer o que Judas esperava. Mas essa possibilidade, meu irmão, talvez ela, como a gente está trabalhando com possibilidades, né? Talvez ela não seja a mais provável. Por quê? Porque Jesus já havia dito várias vezes que ele não veio para impor-se por força. O próprio ministério de Cristo mostrava isso, que ele não era alguém bélico. Então imaginar que Jesus ao mesmo tempo era alguém de firme caráter, né? Ou seja, nunca houve alguém de tão firme caráter quanto o nosso Senhor. Então imaginar que alguma coisa poderia e colocasse em risco, né? O próprio Judas, traindo o Senhor, ele colocasse em risco. E pensar que isso provocaria no Senhor algum zelo de tomar uma atitude, eu creio que era bem provável. Se Simão e Zelote não fez isso, né? Imagina, se Simão Zelote, que a gente sabe que era do partido nacionalista, não fez isso e não acreditou nisso, dificilmente Judas acreditaria, né? Eu creio que o que fez, assim, a Bíblia não diz, né? Mas eu creio que fez Judas trair Jesus é que ele pensou que ganharia muito com Jesus. E quando ele viu que Jesus estava caminhando em outra direção, que era entregar-se, dar a sua vida, ele começou a falar assim: eu vou tirar um proveito o máximo que eu puder dessa situação. Eu vou ganhar alguma coisa com isso. Eu creio que é nesse caminho que Judas foi, né? Tomou, né? Talvez o Zelote até creu nisso. Só que como era um crente verdadeiro, vai chegar um momento que ele vai fazer isso. Perfeito, eu também concordo contigo. Talvez no início o Zelote tenha se aproximado e havia aquelas esperanças, pô, quem sabe Jesus não vai fazer isso mesmo, né? Mas com o tempo o Espírito Santo foi trabalhando no coração dele e ele viu, não, há um caminho muito melhor, né? O que não aconteceu com Judas, né?